Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Biomédicos no Foco. Meu nome é Amanda, sou biomédica e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a pandemia que estamos enfrentando. Antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal para receber mais dicas e informações importantes. Em dezembro de 2019, iniciou-se na cidade de Wuhan a pandemia na qual estamos vivendo. A pandemia do SARS-CoV-2, conhecida como Covid-19. Muitas dúvidas têm surgido em relação ao diagnóstico, que tipo de teste eu realizo, quantos dias eu devo esperar para realizar os testes. E eu coloquei aqui para vocês algumas informações para sanar essas dúvidas. Quais são os exames disponíveis? Nós temos atualmente PCR para SARS-CoV-2, que é um exame de biologia molecular, do qual ele vai detectar o RNA viral, ou seja, o material genético do vírus. Ele é bastante específico e sensível. Teste rápido para anticorpos IgM e IgG. Esse teste ele é utilizado apenas para anticorpos, como está escrito aqui para vocês. Ele não vai me dizer se eu tenho o vírus, ele só vai me dizer se eu tenho anticorpos contra o vírus. Temos também a sorologia para anticorpos totais. Anticorpos totais é qualquer tipo de anticorpo, eu vou falar um pouquinho mais para vocês mais para frente do vídeo. E sorologia para IgM e IgG. Mesma coisa que o teste rápido, porém a sorologia ela é um pouco mais sensível. Então, qual exame eu devo realizar e quanto tempo eu devo esperar para realizá-lo? Eu coloquei aqui para vocês uma imagem que eu peguei, ela é bem explicativa. O que é indicado para os pacientes? Quando o paciente ele tem sintoma, os exames que ele deve fazer é o RT-PCR, que é o de biologia molecular para pesquisar o RNA viral, ou imunoglobulinas totais, que é a sorologia para imunoglobulinas, para anticorpos. O RT-PCR ele deve ser feito do início dos sintomas até a resolução do quadro. O imunoglobulinas totais a partir do 7º dia do início dos sintomas, que é quando o nosso corpo começa a produzir os anticorpos. Quando o paciente não tem sintomas, ele só quer fazer para uma avaliação epidemiológica, o indicado é que se faça a sorologia de imunoglobulinas totais, anticorpos totais, ou anticorpo IgG. O anticorpo IgG é o último anticorpo que aparece circulante no nosso organismo. Esse IgG, ele deve ser realizado depois, ali, se você não tem sintomas, para saber se você já teve a doença, se você já entrou em contato. Ele não diz para você se você está com a doença. Quando o paciente não tem sintoma, mas teve contato com infectados, os exames a serem feitos devem ser RT-PCR, a partir do 5º dia do contato, e imunoglobulina total, anticorpos totais, a partir do 15º dia do contato com alguém positivo. Vou explicar para vocês por que disso. Então, vamos lá. Por que eu devo esperar para fazer esses exames quando eu tive contato com uma pessoa que provavelmente é positiva ou que eu sei que é positiva para o Covid-19? Eu coloquei um gráfico aqui para vocês, ele está bem explicativo. Então, nós temos aqui o dia 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Depois de 2 dias que eu tive contato com alguém positivo, uma curva começa a aparecer, que é a curva da presença do material genético do vírus, no caso o RNA. Terceiro dia, ainda está com o RNA. Quarto até o 5º, começa uma curva para a pesquisa do antígeno viral. No 5º, já é possível identificar, através do PCR, a presença do antígeno, se você está com a doença. A partir do 13º dia, começam aqui a produção das imunoglobulinas. Alguns pacientes um pouco antes, mas a regra aqui, 13º dia. Do 13º ao 14º, nós temos a produção de IgA. Vocês podem ver aqui a linha verde do gráfico, é o IgA. É a primeira imunoglobulina que aparece quando você teve contato com a doença. Depois nós temos aqui no 14º, subindo a curva, um IgM. É a segunda imunoglobulina que aparece. A IgM vai me dizer se eu estou com a doença e se eu tive contato, lembrando que é anticorpo. Aqui do 15º em diante, eu tenho a IgG, que é
a imunoglobulina de memória, que vai me proteger, que vai me garantir a imunidade contra esse vírus. Isso quer dizer que a IgG só pode ser dosada depois do 15º dia. É o indicado. Se você dosar antes do 15º dia, pode ser que o seu teste te dê negativo e você acha que você nunca teve contato com a doença. Mas depois do 15º dia, ele vai dar positivo. E aí você vai dizer, poxa, mas o primeiro deu negativo e o primeiro positivo, o que aconteceu? É isso, é essa espera, é essa quantidade de dias que o nosso organismo demora para produzir os anticorpos. E aqui nessa linha laranja, que eu esqueci de falar para vocês, é a dosagem de imunoglobulinas totais, ou seja, a partir do 13º dia, a gente consegue dosar todas essas imunoglobulinas. Mas quanto custa realizar qualquer tipo desses testes? Em média, um teste para pesquisa de Covid custa R$ 300. Eu disse em média, tá, pessoal? É possível que alguns laboratórios façam menos do que esse valor ou façam mais. Eu indico vocês a procurarem, fazerem uma pesquisa de mercado e ver o que é melhor e o que se encaixa no bolso de vocês. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a coleta. Algumas pessoas já me perguntaram se dói uma coleta para o PCR. Não dói, não é uma dor, eu posso dizer que é incômodo, até porque é invasivo. A coletora, a enfermeira que vai coletar esse exame, ela vai utilizar um suave, é parecido com um cotonete, mas ele tem uma haste longa. Esse cotonete ele vai ser inserido na narina e vai atingir essa parede final. Essa parede, a coletora precisa sentir essa resistência. Ela vai rodar um pouquinho suave para coletar a secreção necessária em quantidade para que o teste seja realizado. Esse swab, ele vai ser inserido nas duas narinas, direita e esquerda, e vamos então realizar o teste por biologia molecular. Antigamente, quando começou toda a pandemia, o teste era feito com coleta de 3 swabs, as duas narinas, uma para cada narina e uma oral. Infelizmente, esses materiais eles têm ficado escassos, entraram em escassez, e nós tivemos então que diminuir o uso desses swabs, então a coleta oral foi eliminada. Mas isso não quer dizer que não vai ter secreção suficiente para fazer a análise. É suficiente sim, tá, pessoal? Vários artigos já foram lançados, então a gente sabe que funciona só pela coleta nasal. Algumas pessoas, na inserção desse swab nasal, quando é retirado, sai um pouquinho de sangue. Isso é normal, porque essas fossas nasais aqui, nossa, elas são extremamente irrigadas com vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos e capilares sanguíneos, eles são extremamente minúsculos. E eles podem ser superficiais e sensíveis. Quando o suave passa ou toca neles, ele pode se romper e sair ali uma quantidade pequena de sangue, é normal. Algumas pessoas são mais sensíveis à dor, então pode ser que por algumas horas do dia depois da coleta fique ali um pouco sensível, um pouco dolorido. A coleta de sangue para sorologia e teste rápido, ela é invasiva também, porque é onde se insere a agulha, mas em relação à dor, em relação à sensibilidade, ela é bem melhor. Esse sangue, então, é coletado pela enfermeira, pela coletora, e é enviada ao laboratório para análise. Lembrando que teste rápido, ele fica pronto o resultado no mesmo dia. A sorologia, ele demora até 4 dias para ficar pronto. Alguns laboratórios, 5 dias úteis, outros 4, outros 3. Aí, como eu disse anteriormente em relação ao preço, vai depender também em relação a tempo do laboratório que você está fazendo, qual é o prazo que ele está te prometendo. E o PCR também demora 4 dias úteis. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês de como é o cassete do teste rápido. Nós chamamos de cassete esse material que vem o teste. Então, aqui nós podemos ver, à sua esquerda, um paciente positivo para IgG e IgM, onde você consegue ver uma linha colorida. Isso quer dizer que o paciente é positivo para anticorpos, tanto IgG
quanto IgM. E aqui do lado direito, nós podemos ver um paciente negativo para anticorpos, mas isso não quer dizer que ele não esteja com a doença, tá, pessoal? Lembra daquele gráfico que eu expliquei para vocês. Sempre bom respeitar o limite de tempo, o prazo para a produção de anticorpos para fazer esse exame. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês. Inscreva-se no canal para receber mais dicas como essas e ficar sempre informado. Inscreva-se também no Facebook e no Instagram Biomédicos no Foco. Agradeço muito e até o próximo vídeo.